Well. Imagine. Sejam bem-vindos. Eu vou esquecer logo, né? Sejam bem-vindos à toca do morcego. Essa porra dessa máscara na minha perna. Aperta meu braço. Achei. Meu Deus. Não vou usar máscara. Olha meu rosto aqui. Feliz, alegre, satisfeita? Não. Porém, sigo firme. Pra que diabos eu fui escolher história? Mas vamos começar, né? Prazer. Meu nome é Emengarda Barreto Faria. Tô aqui substituindo Marli. Ela tá lá curtindo as férias dela e eu tô aqui. Falando com quem? Com a câmera? Oi, maçã mordida. Salve, salve. E aí, Iron Man? Menino maluquinho. Vocês querem saber por que mesmo eu tô aqui? Haha, porque eu vim falar sobre o melhor livro que eu li esse ano. Mentira, não foi o melhor livro que esse ano, mas né, tem altos e baixos, todo mundo tem. Mas o... Olá! Eu sou... Meu Deus, que autismo. Então, a aula de hoje vai ser sobre o livro 1984. O autor é o George Orwell. Não sei falar o nome dele. Também não sou obrigada a saber, mas ok. A gente resolveu dividir a análise dele em várias partes. E agora a gente vai falar A gente dividiu, né, em capítulos. Meus outros colegas vão falar sobre os outros capítulos, tal. E eu e minha equipe, a gente resolveu vir mandato. A gente vai fazer sobre a parte 3, os capítulos 4, 5 e 6. Então, vamos lá. Se junte a nós. E corra, porque a história é um saco. Mentira. Tira. Falaram que Nazaré era bom, velho. Urra. Se eu vou ler mesmo, não quero nem saber. KKK Brasil. Sou um ícone. Mentira, sou não. Sou um pateta. Ele tem uma camisa do pateta. Chapéu do pateta. O livro 1984 fala de uma das grandes maletas contemporâneas da história da humanidade, o totalitarismo, e o faz com extraordinária lucidez política, inclusive no que se refere à tortura política como meio de dominação. A leitura nos remete a várias associações como comunismo, polícia política, nazismo, fascismo, tortura e etc. O enredo se passa em Londres, na fictícia Oceania, onde o grande irmão é o líder máximo. Assumiu o poder depois de uma guerra global, associação à Segunda Guerra Mundial, que eliminou as nações como eram conhecidas e criou 3 grandes estados transcontinentais totalitários. O território mundial é dividido em 3 grandes áreas, os megablocos. O megabloco Oceania, domínio do partido, é formado pelo Reino Unido, Américas, Austrália e Nova Zelândia e parte da África. O megabloco Eurásia é formado pela Europa continental e países da antiga União Soviética. E o megabloco Lestásia, formado pela China e Japão. A parte que está em constante disputa por dominação corresponde ao Oriente Médio, parte da África e a divisa entre Eurásia e Lestásia. Sombrio e opressivo.
A opressão era física e mental. A polícia das ideias atuava como uma feroz patrulha do pensamento. As relações amorosas estavam entre as muitas proibições. Nesse cenário de submissão, onde não há mais leis, mas apenas as inúmeras regras do partido, ninguém nunca viu pessoalmente o grande irmão. Winston Smith, o protagonista, é membro do partido externo, funcionário do Ministério da Verdade. Detesta o sistema, porém evita desafiá-lo. Além das páginas escritas no seu diário, isso muda quando se apaixona por Julia, funcionária do departamento de ficção. Esse sentimento transgressor o faz acreditar que uma rebelião seja possível, mas combater o regime totalitário é muito difícil. A função de Winston é reescrever e alterar dados de acordo com o interesse do partido. Winston se questiona sobre a opressão que o partido exercia sobre os cidadãos. Se alguém pensasse diferente, cometia crime-ideia. Crime de ideia em nova língua. Fatalmente seria capturado pela polícia do pensamento e depois desapareceria, se tornando em pessoa, que é pessoa que não existe mais, pois todas as referências a ela serão apagadas dos registros históricos. Que bad, hein? Os vizinhos e os próprios filhos eram incentivados a denunciar a polícia do pensamento quem cometesse crime-ideia, fato muito comum nos regimes totalitários. O livro não critica apenas o stalinismo e o nazismo, mas toda a nivelação da sociedade, a redução do indivíduo subordinado do Estado, subjugado através do controle total, incluindo o pensamento e o idioma. Winston Smith representa o cidadão comum, vigiado pelas teletelas e pelas diretrizes do partido. Mas a vida de repressão e medo nem sempre foi assim na Oceania. Antes da Guerra Global e do partido assumir o poder, Winston chegou a desfrutar uma vida normal com seus pais. Mas, mesmo ele, tem dificuldades para lembrar do passado e da vida pré-revolucionária. Os esforços da propaganda do partido, com números e duplo pensamento, duplicidade de pensamento, saber que está errado e se convencer que está certo, tornavam a tarefa quase impossível, já que, no futuro presente e passado, eram controlados rigidamente pelo partido. Como o próprio trabalho de Winston era transformar a realidade no Ministério da Verdade, ele alterava dados e jogava os originais de tudo que pudesse contradizer as verdades do partido no incinerador, buraco da memória. Ele entendia que adulterava a verdade e por muito tempo encobriu isto para si, até aos poucos começar a questionar calado e solitariamente anotando no seu diário, escondido em um ponto cego do seu apartamento. Tudo o que se passava pela sua cabeça, um exercício proibido, mas necessário, anotar e lembrar, podia ser muito perigoso na Oceania. Além do partido em si, grupo que se mantém no poder através de métodos semelhantes aos nazistas, comunistas ou fascistas, entretanto de forma explícita, com o objetivo de manter o poder total, marcado pela onipresença do grande irmão, que ao país governa e a todos vigia, com o lema: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Há os ministérios, que são as principais representações do partido, encarregados cada um de manter a harmonia da ideologia do partido. O Ministério da Verdade, onde Winston trabalha, é responsável pela falsificação de documentos e de qualquer artigo que possa servir de referência ao passado, de forma que ele sempre confirme que o partido diz ser a verdade atualmente. Por essa lógica, o partido é infalível, pois nunca erra. O Ministério da Verdade cuida das notícias, entretenimento, artes e educação. O seu propósito é reescrever a história e alterar os fatos, de forma que eles se encaixem na doutrina do partido. A razão pela existência desse ministério é criar a ilusão de que o partido é absoluto. O partido não muda suas diretrizes e não comete erros. Porque isso implicaria em fraqueza, e para manter o poder, o partido deve parecer eternamente correto e forte. O Ministério da Paz serve para manter a guerra contra os inimigos da Oceania. Bem contraditório, hein? No caso, Lestásia ou Eurásia. A guerra, no contexto do livro, é usada de forma permanente para manter o ânimo da população em um ponto ideal. Também uma forma de domínio. O Ministério da Fartura é responsável pela economia da Oceania, divulgando boletins de produção exagerados, fazendo toda a população achar que o país vai muito bem.
É no Ministério do Amor que acontece a espionagem e o controle da população. São eles que cuidam de quem se vira contra o partido, julgando, torturando, subjugando, convertendo. Para eles não basta eliminar a oposição, tem de convertê-la até o ponto de amarem incondicionalmente o grande irmão. É na terceira e última parte do livro que vemos os relatos das torturas a que Winston é submetido no prédio do Ministério do Amor. Não se sabe ao certo o tempo que ele esteve lá, se semanas ou meses, mas foi o necessário para que confessasse crimes que nem mesmo praticou, traísse a todos, inclusive a sua amada Júlia. Nesse ponto do livro, ele parecia ter perdido a capacidade de estímulo intelectual. Satisfazia-lhe o simples fato de estar sozinho, não ser torturado nem interrogado, ter o suficiente para comer e poder manter o corpo limpo. Eram plenamente satisfatórios. Ele estava a tal ponto alquebrado que se entregara e percebia que estava pronto para se render. Agora, ele se via como fútil e leviano ao afrontar o partido. Tratava-se de aprender a pensar como eles pensavam. Era mais fácil, diante de tanta dor, bastava render-se, que tudo mais vinha em seguida. Afinal, qualquer coisa podia ser verdade. Tratava-se de treinar a mente para desenvolver, automática e instintivamente, um ponto cego, toda vez que um pensamento perigoso viesse à tona. Havia um nome para isso: break a crime. A intenção das torturas e da prisão é, na verdade, converter Winston às condições do partido, fazer com que ele passe a amar o grande irmão. Durante todo o processo, Winston se pergunta quanto tempo faltaria para sua execução, diante de que poderia ser mantido em confinamento solitário, mandado para um campo de trabalhos forçados ou libertado por algum tempo. Mas sabia que a morte não viria no momento esperado, mas sim por meio de um tiro pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio, no trânsito entre uma cela e outra. Já se considerando resolvido, equacionado, apaziguado, sem dúvidas, argumentações, dores ou medo, Winston tem um momento de fraqueza, num devaneio em que desperta chamado por Júlia, em um sentimento de amor por ela, infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres, o que leva à certeza de que, naquele contexto, para guardar um segredo, teria de guardá-lo também de si. Porque, nos termos do partido, além de pensar direito, teria de sentir direito e sonhar direito. Esse devaneio o leva direto para o derradeiro castigo, o quarto 101. Ele vai encontrar a pior coisa do mundo, que varia de indivíduo para indivíduo de acordo com o maior medo da pessoa. Algo que não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. É o golpe final do partido, para que o indivíduo faça o que ele quer, para que a conversão seja total, pois não basta obedecer, tem que amar o grande irmão. Para Winston, a pior coisa do mundo são ratos. Nesse momento, ele traz Júlia e também seu amor por ela. Esse é seu último recurso de humanidade. E capitula perante o grande irmão. Depois da tortura do quarto 101, Winston é liberado e passa a viver uma rotina de estupor, em que ninguém se importa mais com o que ele faz. Vive como um fantasma, se dissolvendo ao raiar do dia. No entanto, o fato que realmente determina a rendição de Winston, o tiro certeiro que perfura o seu cérebro, é a sua reação ao comunicado da vitória da guerra, admirando o grande irmão como o colosso que amparava o mundo. Naquele momento, ele se dá conta do seu amor por ele, e com isso passa a considerar que o seu trajeto até ali não passou de um mal-entendido cruel e desnecessário. Ele perdoa tudo o que lhe aconteceu, considerando que a batalha chegara ao fim, uma vez que ele finalmente conquistara a vitória sobre si mesmo, aceitando o peito amoroso do grande irmão. Está finalmente convencido.
convertido.